Pai Celestial, abençoa-nos enquanto nos preparamos para ver este vídeo. Capacita-nos a recebê-lo com mente aberta e coração receptivo. Que ele seja uma fonte de esclarecimento e direção, guiando-nos nas decisões que tomamos. Capacita-nos a assimilar os ensinamentos com sabedoria e a viver de acordo com os valores que ele transmite. Que esta mensagem nos fortaleça espiritualmente e nos ajude a ser luz para os outros. Amém. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão. A gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, pai, estou no chão. A experiência de você ver um mundo caído, está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar a vida. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver. A ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão. Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje,
Eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim, eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado, que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa. A queda, momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito novo. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre, hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado você que está ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Tão bom na vida a gente poder encontrar as pessoas, né? Não falo só do encontro que às vezes acontece, de esbarrar, não, encontrar de verdade. Quando a gente tem aquela sensação de que estamos acompanhados, né? Assim, nem sempre ter alguém do lado é garantia de estar acompanhado. Estar acompanhado é muito mais que isso. É a gente ter a oportunidade de reconhecer que o outro diminui a nossa solidão. Por quê? Porque é capaz de nos compreender, é capaz de estabelecer conosco comunhão, de sentir juntos, de pensar juntos, de fazer da palavra uma estrada através da qual a gente entra no outro e permite que também o outro entre em nós. A vida nos ensina isso, que às vezes para eu compreender um defeito que eu tenho, eu preciso de alguém ao meu lado me amando. Porque o amor do outro é uma luz que não queima. Quando mostra o defeito que a gente tem, ao invés de nos queimar e de nos machucar, assim como esses refletores fazem com a pele da gente, se a gente não tomar cuidado, o amor é uma luz que faz com que a gente perceba a sujeira do vidro, né? É como você ter um vidro que você aproxima da luz. Quanto mais você aproxima o vidro da luz, mais você vai percebendo as imperfeições que ele tem. Jesus era capaz de fazer isso. Apresentava uma luz para que a pessoa pudesse enxergar sem medo os defeitos, os limites, as imperfeições. E é por isso que é importante na vida a gente estabelecer comunhão. Por isso é importante ir à igreja, para que tudo isso aconteça com a gente, para que a gente tenha amigos, para que a gente estabeleça vínculos, e vínculos que possam nos ajudar a crescer. Porque senão a gente vai cultivar vínculos inférteis a vida inteira, né? Que não gera nada. São os encontros. Você pode encontrar muita gente. Hoje eu encontrei muitas pessoas. Mas qual encontro fez de fato eco dentro da minha existência? Quais foram as pessoas que no dia de hoje representaram um espaço de crescimento humano para mim? Porque senão eu esbarro em todo mundo. E tudo vai depender, minha gente, da maneira como nós nos dispomos para este encontro. A vida nos proporciona o tempo todo. Eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador do ônibus, eu encontro o eletricista que cuida da minha casa, eu encontro a pessoa que trabalha na mesma recepção que eu, encontro a pessoa que vai viajar do meu lado. Agora, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Aí passa pela minha decisão, passa pela sua. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estabelecer um encontro que nos faz crescer, que nos torna melhores, é ótimo, é maravilhoso. A gente já falou aqui tantas vezes do quão é bom aprender, né? De repente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem, e aquela pessoa lhe proporciona, naquele momento do encontro, a oportunidade de você superar, por exemplo, estados de ignorância.
Isso é interessante demais, minha gente, quando a vida nos dá essas oportunidades. Quando o encontro acontece de fato, alguma coisa é transformada. A gente muda um ponto de vista, né? É bom a gente ser alterado para melhor. É bom quando a gente descobre que a gente está atento a isso. Hoje eu quero encontrar as pessoas, eu não quero perder a oportunidade do encontro. Mas quero encontrar de fato. Quero encontrar para fazer bem e também que o outro me faça bem. Para isso nós somos amigos, para isso nós somos famílias. E para isso a gente se encontra. A casualidade, né? Tantos encontros que você não esperava por eles. E de repente você está ali com aquela pessoa, permitindo-se ser afetado por ela, permitindo que o outro lhe conceda sabedoria. Ou às vezes, minha gente, nem é para chegar a resposta nenhuma, é só para dividir o peso do momento. Porque às vezes o outro não tem a resposta que a gente precisa, mas ele pode ser, de repente, um momento onde a gente desamarra as fardas, né? Os fardos que nos pesam tanto, que a gente tira a botina, né? Que a gente fica à vontade, que a gente precisa disso. Você precisa disso. A sua qualidade de vida passa pela qualidade dos seus encontros. E aí de repente você pode chegar à conclusão de que você não está encontrando como deve. Modifique. Então, o encontro, ele me desperta para agir melhor, para viver melhor, para pensar melhor. A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui: Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer. E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Isso é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo. Existem pessoas que têm o limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar. Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravidam, e tentam e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim.
quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só, mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites, porque todo mundo que ama compreende os limites. A gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. Já disse isso aqui, a Adélia Prado tem um poema lindo que ela fala, a experiência religiosa consiste, não é um poema, é um texto que ela escreveu, uma declaração que ela fez, sei lá. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Lembra, o exercício do perdão é contrato, igual eu estava dando o exemplo no início aqui do programa. Eu perdoo, mas a criatura perdoada tem que se comprometer com o perdão que recebeu. Tem que fazer um esforço para mudar. Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? Cida morava na roça naquela época. Eu passava as minhas férias lá em Albertos, uma roçazinha que tem lá perto de Formiga. E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico
desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo e lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história, enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de, olha, estava legal isso. Não. É sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia.
Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que ela só escuta inveja. Não tem aquela história, gente? Eu colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente. Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou e ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo, mas não é o diabo chifrudo. É o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, e faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria.
E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida, e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue, quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de jogar a água podre fora, de jogar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio, e eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu, olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte, tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade, para que pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim, sobre você. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.